Obrigada, Mariana. Bom, agora seguindo, eu vou apresentar o professor Benhur Pinós da Costa, doutor em Geografia pela Federal do Rio Grande do Sul, atualmente professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, integra a Rede de Estudos de Geografia, Gênero e Sexualidades Ibero-Americana e a Rede de Múltiplas Microterritorialidades na cidade. O professor Benhur estuda território, cultura e espaço urbano. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Gostaria de agradecer imensamente a Mariana por eu ter vindo. Peço desculpas também de não ter participado de todo o colóquio, mas em virtude de outro evento, né, a gente está aqui. Gostaria de agradecer também a professora Zeni, né, e dizer que essa casa aqui é muito importante para mim, porque ela representa o início, talvez, da minha vida profissional, e eu acho que o NEPEC contribuiu muito para, talvez, a projeção dos meus estudos até então, né? Então, muito obrigado pela essa possibilidade. Bom, ao contrário da colega, eu não vou fazer uma abordagem mais geral a respeito das geografias feministas ou geografias das sexualidades. Eu vou abordar, basicamente, um conceito que me é caro desde o início do meu mestrado, que é o conceito de microterritorialidades. Inclusive, nós fazemos parte de um grupo que estuda microterritorialidades nas cidades, que fez o evento agora, nessa semana, lá em Prudente. Então, esse conceito está na frente, né? Mas, para trabalhar esse conceito, e, na verdade, esse conceito surgiu em virtude do meu interesse de estudar as apropriações espaciais de homossexuais nas cidades, de populações, de grupos homossexuais, né? Então, o título do meu artigo seria As relações entre corpos e microterritorialidades, para além das restrições da identidade e da cultura e a defesa da produção de múltiplas singularidades. Bom, esse texto, ele parte da minha pesquisa de pós-doutoramento, que eu estou fazendo atualmente na UFRJ, basicamente na Escola de Serviço Social, com a professora Rosemary Maia. E essa pesquisa, ela vai abordar, né, as microterritorialidades homoeróticas que são fundantes ali entre o posto 8 e 9, na Praia de Ipanema, até o Parque Garota de Ipanema. Especificadamente desse artigo, eu vou trabalhar duas narrativas que eu colhi no lugar, e a partir disso eu vou discutir microterritorialidade, identidade e cultura, tá? Bom, as perguntas principais que me movem nessa pesquisa são as seguintes: como uma pessoa sente-se e sente uma microterritorialidade? Como elas mobilizam interesses pessoais de relações específicas em microterritorialidade? Como se dá a relação com o outro? A microterritorialidade realmente é uma condição de identidade das pessoas que estão reunidas? Como são as relações de igualdade e diferença? Bom, em relação a isso, nós temos dois sentidos fundamentais de microterritorialidade. O primeiro é um sentido que aborda a relação da cultura e da identidade, ou seja, uma defesa sobre a condição microterritorial como uma estrutura fundada na produção de uma cultura, cujos corpos são uma unidade semiótica, assim como da afirmação coletiva e reconhecimento social de uma identidade. Ou seja, estar em microterritorialidade reforçaria a visibilidade de tipo ser social, que implicaria a assunção disso nos corpos como política coletiva das diferenças na urbanidade contemporânea. O segundo sentido significa que estar em microterritorialidade representa o contato das múltiplas diferenças, que seriam as aparições dos outros, que estabelecem contrapontos à minha pessoalidade e a produção de multiplicidades, cujas essas relações retornam ao meu corpo, fundando novas singularizações.
O problema tornado interessante para mim é esse, né? É essa realidade das produções de multiplicidades, de singularidades e subjetivações das microterritorialidades. Bom, as produções de subjetividade são condições de produções múltiplas das pessoas, tanto tomadas de contestação sobre as regras do mundo social, quanto os regramentos gerenciados por essas regras. Ou seja, são direções diversas que ligam contradições sensíveis do mundo e posicionam novamente os sujeitos em outros fluxos de consciência. Por isso, não somos um corpo identificável ou que pertence a uma cultura, mas singularidades, porque reagimos a diferentes coisas objetivas. 2 pontos. Aos corpos com que estabelecemos diferentes formas de comunicação, as relações incorpóreas dos discursos contidos nas identidades e signos culturais, as sensações diversas sentidas empiricamente à flor da pele, as espacialidades e técnicas que pretendem compor nossos corpos e discipliná-los. Somos devires como linhas de fuga das disciplinas, ou seja, nos desterritorializamos quando as normalidades que pretendem submeter nossos corpos e nos reterritorializamos transformando as próprias condições disciplinares em outras formas de conexões paradoxais entre nossos corpos e as circunstâncias. Assim, preferimos falar de singularidades produzidas por agenciamentos diversos que reorganizam multiplicidades de devires expressivos minoritários, que, politicamente, alargam, rompem, deturpam os imperativos da identidade da cultura. Dessa forma, não entendemos a construção de microterritorialidades como uma estrutura espacial conduzida pelo compartilhamento de identidade em um conjunto de processos culturais. Entendemos como um encontro de diferenças que acionam devires expressivos minoritários, contrários aos próprios processos incorpóreos que, simbolicamente, os condicionam e disciplinam uma ideia de cultura e identidade compartilhada localmente. São políticas de contrapontos expressivos das corporeidades em relação. Existem, assim, as multiplicidades de momentos de construção de minhas singularidades, porque as aparições, entre aspas, que me aparecem em determinadas circunstâncias, produzem percepções e processos de reconhecimento íntimo da relação entre mim e as coisas, seres do mundo. Por outro lado, não estamos somente percebendo as, entre aspas, exterioridades a mim, mas estamos construindo imagens delas nas quais meu corpo está inserido. As imagens, então, são construções de consciência, no sentido mais pleno dessa ideia, um saber de si. Isso porque saber sobre as coisas e seres é sempre precário. Sei mais dos impactos que as exterioridades exercem em mim do que sobre tais exterioridades. Por outro lado, as próprias exterioridades são um reflexo de minha consciência, como saber de si. Pois bem, tendo como base essa perspectiva metodológica, o estudo das microterritorialidades implica um estudo sobre nós mesmos em microterritorialidade. 2 pontos. A descrição de nossa consciência, saber de si, em circunstância ou em contato com as diferentes aparições que produzem as circunstâncias. Não estamos em microterritorialidade, constituímos as microterritorialidades, como relação entre nosso corpo e as circunstâncias das aparições. As descrições são descrições das percepções construtoras do ego mediante, e isso implica discutir sobre nós mesmos, não uma narrativa de coisas que estão separadas a nós. 2 pontos. Eu, aqui soberbo e detentor do poder da ciência, e os outros lá, a mundanidade submetida ao meu olhar. Para isso, temos que assumir uma postura de verdade e honestidade sobre os impactos causados pelas experiências em nossas intimidades, ou seja,
Temos que nos mostrar na construção da narrativa e descrição das circunstâncias da microterritorialidade. A narrativa, então, de acordo com o professor Marândula, deverá ser evocativa, como reflexiva, pensante, que ressoa no leitor pela força sensível e pela plausibilidade das experiências compartilhadas. Essa plausibilidade das experiências compartilhadas implica estabelecer um diálogo com o leitor, como honestidade de um diálogo consigo mesmo do pesquisador, no sentido de extrair os detalhes de sua consciência, novamente saber de si, produzidas na experiência. Para isso, temos que despir-se da posição de pesquisador e trazermos-nos como uma pessoa comum que expõe suas intimidades, sentimentos e sensações produzidas na experiência. Portanto, a narrativa é uma consciência produzida em microterritorialidade, ou seja, de nós mesmos em microterritorialidade, como ego mediante, não dos outros. Os outros são os pensamentos ainda mais precários e afastados da verdade sobre os fatos. As verdades são as sensações que produzem os saberes sobre nós mesmos. Só o que saber sobre nós mesmos também é precário. Imagine se quisermos saber sobre os outros. Assim sendo, o que motiva a discussão desse artigo são as relações e singularidades que estabelecem em microterritorialidades, principalmente pelas dificuldades das relações constituírem fatores de identidades sólidas e duradouras. Estou dizendo isso porque minhas experiências criaram sintomas múltiplos e difusos, confusos, de subjetivação de saberes de si na relação com os outros e com as circunstâncias de pesquisa, principalmente nas incursões de observação no Parque Garota de Ipanema. Irei começar a discussão copiando um texto de uma narrativa sobre duas experiências que mantive no local. São essas as narrativas. Primeira, narrativa de devir transgressivo / assaltante sobre o olhar disciplinar. Aí a narrativa que obtive na microterritorialidade, no Parque Garota de Ipanema. Assim que me dirijo ao caminho calçado que leva até o topo do aclive, percebo que estavam 2 policiais à espreita perto da entrada do morro. Tomei coragem e continuei meu trajeto pelo caminho principal. Ao andar um pouco no acentuado aclive, olho discretamente para trás para tomar nota se os policiais estavam me observando. A cena principal é a de um eu que observa o mim, que seria a pessoa em ação ou devir significado por essa escrita, no qual me represento como um corpo em passos rápidos, na direção do topo do morro e a cabeça a olhar para trás, a fim de observar discretamente se os policiais estavam a me olhar. Os policiais estavam a me olhar. Assim, abaixo a cabeça e, em um devir teimoso transgressivo, e meio a tal agenciamento repressivo de observação dos policiais, encontro coragem para prosseguir. A atenção era forte sobre os momentos futuros, próximos e incertos. Segunda narrativa, narrativa devir vítima. Além da tensão disciplinar do policial e meu devir transgressivo homossexual em busca de experiências homoeróticas em espaço público, subia à minha frente um rapaz sem camisa, portando uma sacola de supermercado, sendo percebido por mim o seu sentido de existência como morador de rua. Imediatamente me reportei à possibilidade de momentos futuros incertos e perigosos. 2 pontos. Em virtude da evidência da diferença de minha corporeidade, eu poderia ser alvo de atos de violência precedidos de assalto. Estava com calção floreado, camiseta clara e tênis de marca famosa, ou seja, figura de um turista na praia da Zona Sul Carioca. Parei um pouco para deixar o rapaz tomar mais distância à minha frente. Ele não tinha me visto. E comecei a andar mais devagar. Estava preso entre um devir transgressivo, que poderia ser disciplinado como errado pelo policial, abre parênteses, a figura de uma pessoa em ato criminoso em espaço público, rompendo a moral e os bons costumes desse espaço,
podendo assim ser repreendido, e um devir diferente das supostas pessoas que ali estavam, ou um devir estético de um turista que poderia ser alvo de um assalto. Na verdade, eram condições de representações estereotipadas trazidas pelo social que pressionavam o meu pensamento na ação em desenvolvimento. Bom, observo então relações paradoxais quanto às relações do meu corpo com circunstâncias diferenciadas. No entanto, foi um conjunto de percepções produzidas na experiência, no qual meu corpo significou a ele mesmo, e são diferentes relações em disputa entre contrapontos territoriais, que são as percepções e sensações estabelecidas entre meu corpo e o corpo dos diferentes sujeitos em circunstâncias, e os motivos territoriais, ou aquilo que me move como desejo de encontro com sensações para determinadas relações em determinados contextos. Dessas relações em disputas, devires se produziram e tomadas de sentido sobre o meu corpo na relação aqueles olhares foram desenvolvidas, ou seja, hostidades. Pois bem, a problemática da discussão se tornou ainda mais intensa quando decido colocar uma mensagem na rede social de Facebook, narrando sobre os receios que estava tendo na pesquisa, em determinado lugar, o Parque Garota de Ipanema. A mensagem foi a seguinte: um dos problemas que enfrento ao me aventurar na pesquisa em um lugar específico aqui nas praias cariocas é, por um lado, ter receio de ser assaltado, muitas vezes a barra fica pesada, e, por outro lado, ser confundido como assaltante, ou despudorado, risos, pelos policiais que surgem em incursões inusitadas. Quem serei eu neste rio de paradoxos? Tal manifestação foi uma sincera exposição de preocupações que estava tendo no campo de pesquisa, nas quais meu corpo estava sendo afetado. Felizmente, não passei por nenhuma das possíveis circunstâncias de agressão, mas meus sentidos pulavam ora para uma sensação, ora para outra. Nos casos descritos de diferentes devires, foram consequências de relações de receio com uma consequência de meu corpo em situações de hostidades diferenciadas que se ligaram a outros impulsos desejantes, como de dar continuidade à pesquisa, mas também de explorar as experiências homoeróticas do contexto, mesmo elas podendo também ser de diferentes ordens. Receios sobre os policiais e sobre os moradores de rua também se atrelavam a desejos de relação com aqueles corpos, ao mesmo tempo, em um pensamento sobre um futuro próximo de condições sociais desastrosas me separavam deles. Esses são exemplos de organizações rizomáticas, como linhas de sentimentos e sensações paradoxais que se cruzam e reorganizam constantemente os devires em circunstâncias diferenciadas. Desculpa, mas eu tenho... Pois bem, tá bom. Pois bem, a necessidade de discussão sobre a situação continua a se agravar quando um comentário de minha supervisora se fez em relação à minha expressão criada no Facebook. Estou te achando um ser descontextualizado. Acho bom aventurar-se de corpo e alma na participação observante. Em primeiro momento, o contexto é o próprio produtor dessas sensações paradoxais. Defendemos que a microterritorialidade pode conter diferentes relações de corporeidades em circunstâncias, e também ela é capaz de produzir singularidades divergentes de uma suposta estrutura identitária e cultural que organiza os sentidos pessoais de estar em microterritorialidade. Ao contrário, os sentidos organizam devires para contradições, como micropolíticas que se fazem diferente e para contestar os contrapontos territoriais. Assim, meus devires foram desenvolvidos juntamente como sentidos de aproveitamento e deleite em relação aos contrapontos territoriais que aqueles outros corpos fundavam no meu. Assim, a imersão no contexto é a capacidade de se singularizar, porque não há uma estrutura que condiciona todos os corpos em fluxos de relações de igualdade, e sim múltiplas diferenciações. Ter consciência nessas circunstâncias de aparições em disputa e se esforçar em narrar a experiência da produção de devires expressivos significa aventurar-se de corpo e alma.
Assim, este processo que acarretou as disparidades do saber de mim, consciência, na relação estabelecida com os corpos dos policiais e dos moradores de rua, foram as produções de hostilidades entre meu corpo e os corpos, aparições, em circunstâncias inusitadas. Aqueles corpos foram produtos de minha relação corporal com eles. Assim, são próprios do meu corpo, como consciência ou saber de si. Eu trouxe elementos representativos coletados do social, rasguei-os e os utilizei, os sobrepondo àquelas aparições em si. Não sei como o meu corpo foi realmente percebido por eles, mas senti o fluxo da presença deles e encaixei alguns elementos representativos produzidos socialmente. Remodelei-os e construí os sentidos do meu próprio corpo em situação. Criei a hostidade, não algo fora de mim como própria representação social, mas percepções que se fizeram representações na minha consciência. Isso aqui tudo que eu cortei, viu? Foi assim que minhas subjetividades se transformaram nas situações vividas no Parque Garota de Ipanema e reconstituíram devires expressivos diferenciados. Meus fluxos de consciência se perguntam sobre quem seria eu para diferentes outras pessoas em circunstâncias diferenciadas do mesmo lugar. Não podemos saber aqui, pois estamos abertos a campos de experiências de possibilidades diferenciadas no mesmo local. A circunstância é que produzirá a relação de corporeidade diferenciada, e outra, tantas quantas forem as experiências em microterritorialidade. As recomposições de circunstâncias diferenciadas transformam os valores de microterritorialidade, porque incitam diferentes devires expressivos nossos. Passei de infrator a possível corpo interessante para ser assaltado, a possível vítima que deveria ser protegida por um policial. O interessante que foram experiências diferenciadas que produziram essas representações do meu corpo. São percepções feitas por mim sobre eu mesmo em circunstâncias diferenciadas da experiência microterritorial. Assim serão as construções de outras representações diferentes, em outras experiências, em outras circunstâncias, no mesmo local que se microterritorializa meu corpo. Vemos que as microterritorialidades são campos de possibilidades que poderão ser descritas somente nas circunstâncias de experimentação. Também serão relações de nossa consciência, portanto, saber de nós mesmos, mas não como uma identidade que se repete. São processos múltiplos de produção de singularidades. Obrigado e desculpa por ter passado o tempo.